eu agora quero partir para a teologia. Expliquei para vocês para a história, parte agora para a teologia. Por que eu estou explicando história? A história desse conteúdo. Porque a nossa teologia está conectada com a história. Você não veio para cá por acaso, ou veio? Você hoje não serve a Jesus por acaso, ou serve? Existe uma história, e ela está conectada com a teologia. Bom, vamos fazer a seguinte pergunta. Deus é soberano? Vocês podem levantar a mão comigo, aqueles que asseveram isso? Amém. Por soberano, vou pegar as palavras de A.W. Pink na página 21 do seu livro, que diz: por soberano queremos dizer, queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, a qual faz tudo segundo a sua vontade, no exército dos céus, como já lemos hoje, e entre os moradores da terra. Vocês não estão enxergando, mas eu vou ler para vocês, porque ia ficar muito extenso cada um ler as escrituras. Daniel 4,35 diz o seguinte: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem Ele possa deter a mão e nem lhe dizer: o que você está fazendo, Deus? Salmo 115, verso 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmos 22, verso 28. Pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Primeiro, carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, diz: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se Ele não for um Deus soberano, não existe meio termo. Ou Deus é soberano, ou Deus não é soberano. Confirmamos, pela bondade de Deus, que Deus é soberano. Aqueles entendem que Deus não é soberano, provavelmente eles procuram submeter a vontade de Deus às suas próprias vontades. E que Deus faz conforme tudo lhes agrada. E que a vontade dessa criatura chamada homem, denominada homem, deve ser respeitada, amada e glorificada. Deus é soberano porque nada que está fora da sua própria vontade é influenciada, senão pela vontade dele mesmo. Vamos passeando agora. Deus é soberano na criação. No versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e eu pergunto para você: antes de existir terra, universo, galáxias, onde estava Deus? Quem Deus tomou conselhos para fazer tudo o quanto existe? Debaixo de muito temor eu vou acompanhar a A.W. Pink, que diz: os céus e a terra não aumentam a glória de Deus, nem mesmo a morte e ressurreição de Jesus Cristo aumentaram em 1 centímetro a glória de Deus. O que nos transparece e o que deixa nos perpassar é que a beleza pela qual vemos é que a glória de Deus é aumentada para nós, mas em nada pode aumentar a glória de Deus. Bom, quem foi que fez as diferenças entre todos os animais e os seus habitats? Por que Deus criou a tartaruga em sua lerdeza em andar? E quem criou o coelho em sua rapidez, em sua esperteza? Quem foi que criou a mula para carregar, servir de carga? E quem foi que criou o leão para correr e para não ser domado por ninguém? Quem foi? A resposta é Deus.
Quem nos colocou em diferentes países? Quem foi que fez certos homens nascerem em determinados lugares? Atos capítulo 17, versículo 26 vai dizer que o Senhor Deus nos estabeleceu em nossos próprios lugares. A resposta é Deus. Por que um país é mais rico que o outro? Por que uns são mais bonitos e outros são mais feios? Por que uns têm características para liderar e outros têm características para servir? Por que existem flores perfumadas ao passo que outras só têm espinhos? Por que há hierarquia na criação? Vamos pensar aqui em corpos celestes, em seres angelicais. Por que há hierarquias? A resposta é: Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz que tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tudo quanto, Salmos 135, versículo 6, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 115, versículo 3, verso 3 diz que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Mateus 11, 26 diz que sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O Senhor fez todas as coisas, é Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Isaías 40, 17, 18 diz. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera como menos do que nada, como um vácuo, como quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com Ele. Com isso eu quero dizer que Deus é soberano na administração. E aqui vai começar a surgir alguns rilhares de dentes, alguns punhos fechados. Deus é soberano na administração? Sim. Sob o que estamos sustentados? O mundo. O mundo. Sobre o que o mundo está sustentado? Existe algum pilar debaixo da terra? Eu não gosto muito de voar de avião, porque eu tenho medo. Tenho medo de que aquele negócio sobe, aí balança no início, né? Belezinha, aí tem turbulência, aí embica. Porque eu sei que não tem nada. Aí na mesma hora eu lembro, uai, mas e no mundo? Tem alguma coisa nos segurando? Que segurança nós teríamos se Deus, pela palavra do seu poder, não sustentasse, dirigisse e administrasse todo o universo? Que segurança que a gente ia ter? Já pensou se Deus, como os deístas querem que nós entendamos a Deus? Deus criou o mundo assim como um relógio e deixou ele a contar as suas próprias horas. Alguém pode me responder, não, mas existem as leis da física. Sim, sabemos. E quem criou essas leis? Quem fez isso? Se alguém disser que for um homem, vou sentar junto com você e te mostrar alguns versículos. Esse exercício de soberania abrange as matérias inanimadas. Vou fazer algumas perguntas e vamos ver o que acontece. Por exemplo, quem foi que disse, haja luz? E houve luz. Quem foi que irrompeu com o dilúvio? Quem foi que enviou as pragas para o Egito? Quem foi que protegeu o seu povo no Egito? Quem é que acalma a tempestade? Quem é que governa os corpos celestes? Como assim, Pablo? A promessa dizia que a Bíblia diz que a estrela raiou em cima onde Jesus estava. Quem foi que enviou essa estrela para dizer que o Cristo estava ali?
se nós fôssemos ler tudo o que as Escrituras dizem, o testemunho ia ser bem maior. Esse exercício soberano está sobre as criaturas irracionais. Vamos voltar para Gênesis? Quem criou os animais? Gênesis 2:19. Antes do dilúvio, quem foi que levou os animais até Noé? Gênesis 6, 19 e 20. Quem foi que levou os passarinhos, os animais? Quem foi que fez isso? Quem deu ordem para que o corvo alimentasse Elias? 1 Reis 17, 2 a 4. Quem deu ordem para que o grande peixe engolisse Jonas e o despejasse na praia de Nínive? Percebe que ele é soberano na criação, em seres inanimados, ar, terra, vento, fogo, coração. Lembra daquele que tinha? É do meu tempo, né, Tiago? E ele é soberano tanto quanto na administração dos animais, de seres irracionais. Ele também é soberano e abrange essa soberania com os próprios anjos. Esse exercício de soberania é estendido. Quem deu ordem aos anjos para que reúnam os escolhidos de Deus? Mateus 13, 41. Quem foi que enviou um espírito maligno, para atormentar Saul? 1 Samuel 16, 14. Esse exercício soberano se estende também aos filhos dos homens. Se Deus é soberano na criação, se Deus é soberano com as criaturas irracionais, se Deus é soberano com os seres inanimados, será que Ele não seria soberano também com os filhos dos homens? Vamos tentar esticar mais um pouquinho a nossa mente. Nele, Atos 17, 28 diz: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Em alguns minutos eu já respondo a grande questão. Tá, mas e aí, cadê meu livre-arbítrio? Vou responder para vocês, calma aí. Provérbios 16, versículo 1, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do... Olhe para o versículo 9, do capítulo 16. O coração do homem traça o seu caminho, mas o lhe dirige os passos. Segue um pouquinho adiante, vai para o capítulo 19 de Provérbios. 19, versículo 21. 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do permanecerá. Olhe para o... Só mais um pouquinho. Provérbios 21, 1. Provérbios 21, 1. Diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu, o inclina. Lembra-se de Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21, em que o homem diz que, olha, estou rico, estou abastado, vou derrubar os meus celeiros e construir outros. Alma, come, bebe e folga. Chegou o Senhor e disse: esta noite vão pedir sua alma. O que você tem guardado? É para quem? Quem fez essa pergunta? Se o coração está na mão do Senhor, se este o inclina segundo o seu querer, é claro que os homens, sim, os governadores, os reis, todos os homens da terra, estão sob o governo do Todo-Poderoso. Não há limitações nessa declaração. Observe depois, Jó 23, 13, Salmos 33, 11, Provérbios 21, 30, Isaías 14, 27, Isaías 46, 9 e 10. Aí agora chega a questão.
Onde fica o meu livre-arbítrio? Se Deus é quem governa tudo, onde fica a minha escolha? Onde ficam as minhas vontades? Nós não negamos que o homem possui vontades, que o homem faça escolhas. Você faz escolhas reais. Eu escolho coisas reais. Eu tenho alguns pares de camisa. Por que eu vim com essa daqui? Você provavelmente tem um carro. Por que você escolheu este carro? Você mora hoje numa casa, num apartamento, em algum lugar. Por que você escolheu isto? Nós fazemos escolhas reais. Não negamos. Nós não negamos. Alguns podem até dizer: mas eu posso dirigir a minha própria vida pelas minhas próprias escolhas, sem interferência externa. Muito obrigado. Eu posso escolher entre o bem e o mal quando eu quiser. Digo que o problema não é fazer escolhas. O problema é entender que nossas escolhas estão livres de causas internas e externas. Esse é o problema. E aí eu vou mostrar para vocês que a nossa vontade, ela é livre. A nossa vontade, ela é livre, mas ela não é livre de causas que nos impulsionam a escolher entre um ou o outro. Alguém pode perguntar: o que é livre-arbítrio? Ou o que é arbítrio? Alguém pode dizer vontade? E vamos questionar mais uma vez: o que é então vontade? Respondemos que vontade é a faculdade de escolha, a causa imediata de todas as ações. Pense nessa frase. Vontade é a causa imediata de todas as ações. Suas ações são coordenadas, são causadas por um agente que causa essas ações. A vontade não pode ser soberana porque é escrava desse algo que a influencia ou a determina. Se o homem está em seu estado de natureza pecaminosa, com que vontades ou com que causas esse homem vai fazer as suas escolhas? Baseado em quê? Nessa própria natureza pecaminosa. Mas você está aqui hoje, graças a Deus. Você ama a Jesus. Você quer ser parecido com Jesus. Você ama a igreja dele. Você quer viver para ele. Você quer que os seus sintam a mesma beleza que você enxerga em Jesus Cristo. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus mudou a sua vontade. Ele lhe fez uma nova. Se ele não lhe tivesse feito uma nova criatura, nenhum de nós estaríamos aqui. Se Deus dependesse das suas escolhas para escolhê-lo, nós não estaríamos aqui. Se Deus dependesse da nossa natureza pecaminosa, nenhum de nós se salvaria. Quem pode dizer que Deus é o Senhor, se não for pelo Espírito dele? O que determina a vontade é uma poderosa força motivadora que se faz sentir sobre ela. Essas forças motivadoras podem ser a lógica do raciocínio, as emoções, os sussurros do tentador, o poder do Espírito Santo. A operação da vontade é determinada pela condição mental. Ou ela é influenciada pelo pecado, pela carne, pelo mundo, ou ela é influenciada por Cristo, pelo Espírito Santo. Não é a nossa vontade que dirige as nossas ações. As Escrituras vão dizer que é o nosso coração que dirige as nossas vontades. Se nós tivermos um coração perverso, maldito, corrompido, corruptor, as nossas escolhas serão todas corruptoras, maléficas, malditas. Vou tentar explicar. Está vendo esse livro aqui? Se eu soltar esse livro, o que vai acontecer?
Caiu. O que vai fazer para esse livro se manter? O que eu posso fazer para esse livro se manter a pelo menos 1 metro do chão? É preciso que alguém ou alguma coisa, uma força externa, segure esse livro. Se Deus soltar-nos em nossas próprias vontades e natureza pecaminosa, não há fim para essa queda. Só que Deus, graciosamente, pegou-nos e tem nos sustentado. Imagine um carro desalinhado. Você que dirige, o carro quando está pendendo, liga a chave do carro, coloca a primeira, sai do carro. O que vai acontecer com esse carro que está desalinhado? Ele vai ficar desgovernado. Mas o que nós fazemos para que o carro fique na direção correta? Mesmo ele desalinhado, nós sustentamos com a mão forte para que esse carro nos conduza à direção que desejamos. A mesma coisa é o Senhor com aqueles que possuem, que não foram regenerados por Deus, não sofreram da parte de Deus essa mutação, essa nova criação. Deus os deixa livres para se desgovernarem. Mas aqueles que foram alcançados por Jesus, o Senhor com mão forte dirige-nos aonde Ele quiser, ainda que nós tenhamos inclinações para o mal. Pegue você, fique 1 semana no inferno, na prostituição, nas drogas, na bebida. Se você realmente for um salvo do Senhor, se realmente você foi nascido de Deus, pergunte-se a si mesmo se você vai ficar lá. Pergunte-se, eu ficaria? Mas aqueles que nasceram da parte do Senhor, daqueles que receberam da parte de Deus, uma nova criação, uma nova beleza de viver em Cristo, é impossível viver na prática do pecado. Aonde foge de nós as nossas responsabilidades? Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante. Quer dizer que nós vamos viver com essa graça e ainda permaneceremos no pecado? Ele diz, de modo nenhum. O pastor pregou domingo passado, se vocês perceberam do que eu estou dizendo aqui, é muito conciliar com a fala com que ele teve. As pessoas se interessam por Jesus, falam sobre Jesus, até conhecem sobre Bíblia. Mas se as pessoas não nascerem de novo, elas não podem enxergar beleza em Jesus. Entenda, se você enxerga beleza em Jesus, se você é atraído por Jesus, não foi porque você é bonito ou bonzinho, foi porque Deus, soberanamente, lhe restaurou todas as faculdades para servir a Ele mesmo. Pergunto, onde está o nosso livre-arbítrio? Onde estão as nossas faculdades? Eu faço o que eu quero? Não. Eu quero nessa manhã responsabilizá-los de que se você recebeu de Deus a nova natureza, a nova criação, recebeu de Deus a fé. Bom, Pablo, mas eu respondo em fé. Eu sei, mas ele primeiro teve que te vivificar. Se colocarmos um cadáver aqui dentro e cutucarmos, ou acorda, ele de modo algum pode nos ouvir. Assim era o nosso estado diante de Deus. Mas quando Deus sopra vida em nossos corações, transforma-nos, a gente pode responder em fé. Pergunto a vocês, quem é o autor e o consumador da nossa fé? Vem de nós? Quem é que pavimentou obras de santidade à nossa vida? Quem foi que o dom de Deus é gratuito? Quem fez isso? Se você observar, as Escrituras vão responder mais uma vez. Somente aqueles que receberam da parte de Deus podem responder em liberdade ao chamado de Deus. O homem é livre na natureza que lhe é correspondida. Deus é soberano. Ele governa tudo.
Nós somos livres. Aqueles que foram regenerados pelo Senhor buscarão a face do Senhor em perseverança, em santidade, em vida com Deus, amarão a igreja do Senhor, sentirão-se ainda que cansados, mas lutarão pela verdade do Evangelho. Agora, aqueles que não foram alcançados pelo Senhor, e o Senhor sabe de todas as coisas, das quais eu não quero questionar, se aqueles que ainda permanecem em seus pecados, entra agora a nossa responsabilidade. Primeiro, se nós temos parentes, amigos, que não respondem ao Evangelho, nós vamos fazer como o Charles Finney, que perguntava ao povo: toma uma decisão por Cristo, vem aqui na frente, vocês vão ser considerados, vão ser colocados no banco dos evangélicos. Pergunte depois, se 3 ou 4 semanas, se aquela mesma pessoa estava ali. Podemos ganhar pessoas pela emoção, mas não com o coração transformado. Podemos usar de sensacionalismo, mas nunca com um sentimento real e verdadeiro dado por Deus. Como é que nossos irmãos virão? Nós não precisamos apelar, nós apelaremos para as pessoas, mas vamos insistir veementemente com Deus, para que Deus mude a natureza dessa pessoa. Por isso que nós vamos orar. As nossas orações agora passam a ser reais, definitivas. Já pensou se Deus, em sua administração, em sua economia, dependesse de nós para fazer alguma coisa? Já pensou se Deus, traçando todo um plano, e dependesse em última instância da decisão do homem, é como se Deus agisse de modo a ratificar aquilo que aquele mesmo homem fez. Por exemplo, se eu me interessar em viver em santidade, aí Deus vai injetando no meu coração amor pela sua igreja, amor pela santidade, amor pelo seu espírito, e aí chega uma hora que, não quero mais não. Aí Deus, poxa, mas eu investi tanto em você. Eu não consigo imaginar um Deus que se frustra. Eu vou fazer uma declaração, pode até parecer ousada, mas não se assuste. Algumas pessoas dizem que se alguém que pode ter livre-arbítrio, esse alguém é Deus. Eu vou tentar voltar isso para aqueles que dizem isso. Nem Deus possui livre-arbítrio. Por quê, Pablo? Porque as suas vontades, as suas ações imediatas estão ligadas causisticamente à sua força motivadora, que envolve o seu ser, que envolve os seus planos, que envolve os seus decretos. Já pensou se Deus, de uma hora para outra, fala assim, eu não quero salvar ninguém mais não. Chega. Que segurança nós teríamos de ser um povo eleito de Deus, salvo por Ele, e ainda entender que Cristo morreu por nós? Que segurança a gente teria? Se nem Deus possui liberdade, livre-arbitrismo. Liberdade ele tem, ele é santo. Se nem Deus possui livre-arbitrismo, por que nós, ainda com a natureza santificadora de Deus, com o novo renovo de Deus, poderíamos nos afastar do Evangelho? O que nós passamos a ter agora, em Cristo, como uma nova criatura, é responsabilidades. Nós não temos liberdade para pecar. Nós não temos liberdade para pecar. Nós somos chamados por Deus para viver uma vida de santidade. Judas 1:4 vai dizer que existem falsos profetas que dizem: a graça de Deus nos alcançou, podem viver uma vida immoral. Isso é mentira. Se nós fomos chamados para ser conformados à imagem de Jesus. Romanos 8, 28 e 29. Que escolhas ou vontades nós temos depois de uma vida regenerada por Deus? Somente da liberdade. Nós somos livres para amar e obedecer a Jesus. É somente essa nossa única liberdade. Deus faz as suas vontades. Ainda que haja em mim a velha natureza, aquela briga, né? Aquele carro desgovernado. Nós pediremos a Deus: se o Senhor me deixar na minha própria natureza, se o Senhor não segurar no volante da minha vida, eu nunca vou chegar no caminho que o Senhor quis para mim.
Nós que somos seus, ainda permaneceremos no pecado? De modo algum. Ainda que se pecarmos, nós temos um advogado. Esse advogado é Jesus. O povo de Deus não tem autoridade, não tem autorização para pecar. Tem somente a liberdade para servir a Jesus. De cabeça erguida. De cabeça erguida. Nós não somos um povo que está aqui de cabeça baixa, lamentando os nossos pecados. Ainda que possamos lamentar, existe um Deus que nos preserva na sua santidade. Quero terminar com 4 proposições que diz: nós somos responsáveis. Responsabilidade bíblica significa que nós devemos responder diante de um Deus, o juiz, devemos prestar contas. É sinônimo disso. Você vai prestar contas diante de Deus. Primeiro, porque Ele é o Criador e nós as criaturas. Romanos 9, 21 e Isaías 45, 23. Será que Deus não pode fazer do mesmo barro vaso para honra ou para desonra? Ele é o ponto de referência moral para o que é certo e o errado, e não nós. Não somos nós que estabelecemos. Não somos nós que criamos tudo. Ele é o Senhor. 3. Pelo conhecimento que temos, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo conhecimento que temos. À medida que luz são jogadas nas suas mentes, à medida que você conhece a palavra de Deus, mais ainda você se torna responsável. Ah, Pablo, então eu acho que eu vou parar de ler a Bíblia então. Não! É aí que você se engana. Se você se permitir não estudar a palavra, não orar, não se santificar, vai dizer muito de quem você é. De Deus ou do filho da sua ira. 4, o propósito de Deus. O propósito da criação é a glória de Deus. Colossenses 1, 13 a 16. Enganamo-nos ao entender, ou querer entender, que tudo que existe aqui foi feito para nós. Tudo que foi feito aqui, desde o ar que respiramos, ou do sol que ilumina a nossa vida, foi feito para a glória de Deus. Eu pergunto: temos ainda liberdade para pecar? Aqueles que foram salvos, aqueles que foram regenerados por Deus? Não. Aqueles que não foram salvos por Deus, o que nós faremos? Oraremos e insistiremos a Deus. Por que nós pregamos? Porque este é o veículo que Deus escolheu para alcançar os corações daqueles que foram eleitos por Deus. Por que nós evangelizamos? Porque Deus mandou ir por todo o mundo. Segundo, este é o veículo que Deus utiliza para salvar o seu povo. Terceiro, por que nós oramos? É porque Deus assim ordenou. E como é que alguém pode conhecer o seu marido ou o seu cônjuge? Como é que alguém pode ter intimidade com o seu pai ou com a sua mãe ou com os seus irmãos? Se não há diálogo, se não há conversa. Nós somos chamados por Deus e somos responsáveis pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, segundo o beneplácito da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.